Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje, a gente vai bater um papo sobre um conceito que vira e mexe aparece nos debates modernos, mas que quase sempre é mal compreendido. O nosso foco hoje é exatamente este. O que é secularização? Entenda de forma simples. Muita gente por aí acha que secularização significa simplesmente a morte da religião e o triunfo absoluto do ateísmo. Mas será que é isso mesmo? Bom, o que os dados e os maiores pensadores do mundo mostram é uma história completamente diferente, cheia de nuances e muito mais fascinante. Certo, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, o que é secularização? 2. A tese rígida. 3. As três secularidades. 4. Secularização versus laicidade. E por fim, 5. A dessecularização do mundo. Bora lá? Ponto 1. O que é secularização? Para começar com o pé direito, a gente precisa entender a raiz da coisa toda. A palavra vem lá do latim seculum, que significa século ou temporal. Basicamente é tudo aquilo que é deste mundo, terreno, o profano, em oposição total ao que a gente chama de sagrado. Então, na prática, secularizar algo significa tirar essa condição intocável e sagrada e trazer a coisa para o nosso dia a dia, para o domínio comum. É, de forma bem simples, o impacto direto da modernidade nas estruturas tradicionais da sociedade. E isso nos leva ao ponto 2, a tese rígida. Sabe aqueles gigantes da sociologia inicial, tipo Max Weber? Pois é, eles tinham uma visão bem fechada sobre isso. Para eles, a equação era uma matemática fria. Acreditavam fielmente que com o avanço da ciência, da urbanização e da racionalidade, a religião simplesmente ia sumir do mapa. A ideia era que a humanidade passaria por uma espécie de funil reversível, deixando o passado religioso para trás e abraçando um mundo guiado apenas pela razão. Literalmente, achavam que a fé ia ser apagada. E o processo que eles chamavam de diferenciação ilustra isso brilhantemente. Pensa num quebra-cabeça gigante onde as peças começam a se soltar para ganhar vida própria. O Estado, a economia, a ciência, todas essas esferas começaram a se emancipar do controle da igreja. Um médico moderno não precisa da religião para aplicar a medicina, certo? E o empresário segue as leis do mercado. Foi justamente essa separação funcional contínua que deu tanta força para aquela velha crença de que a religião estava com os dias contados. O que nos traz ao ponto 3, as três secularidades. Mas a história não parou por aí. Quando a teoria acadêmica bateu de frente com a realidade das ruas nas décadas seguintes, a sociologia teve que dar um passo para trás e repensar suas certezas. E aí surge a grande pergunta, que cria um atrito intelectual fascinante para nós. A secularização realmente significa o fim da fé? O que a gente vai ver agora é que a resposta é cheia de nuances. Para desembolar isso de vez, a gente traz as ideias do filósofo Charles Taylor. Ele pegou essa era secular e dividiu em 3 definições. A primeira é o esvaziamento de Deus dos espaços públicos, tipo as leis e instituições. A segunda seria o abandono da prática religiosa em si, como ver igrejas mais vazias em certas partes da Europa. Mas o grande pulo do gato está na terceira definição. Taylor diz que a verdadeira essência do nosso tempo não é a ausência do sagrado, mas sim o pluralismo. A fé não sumiu, ela virou uma opção no meio de várias outras. Tem uma frase dele que mata a charada. Agora vivemos numa supernova espiritual, uma espécie de pluralismo galopante no plano espiritual. Olha que metáfora incrível. A modernidade não criou um deserto sem fé. Muito pelo contrário, ela causou uma explosão de opções. As pessoas continuam buscando pertencimento, só que agora elas fazem isso num verdadeiro livre mercado de crenças, que vai desde o agnosticismo até as mais variadas religiões convivendo juntas. E agora o ponto 4. Secularização versus laicidade. Então, o ponto crucial aqui é separar 2 conceitos que vivem causando confusão. De um lado, a secularização, que, como a gente viu, é um processo cultural da sociedade mudando e a religião perdendo aquela autoridade absoluta em todas as áreas. Do outro lado está a laicidade, ou o famoso Estado laico. Isso é estritamente jurídico e político. É a regra do jogo dizendo que o Estado é neutro, que não tem religião oficial e garantindo a liberdade de todo mundo. Ou seja, um fala do comportamento da cultura, o outro fala das leis do Estado. Para colocar isso em perspectiva no mundo real, bora olhar para o Brasil. Institucionalmente, o país tem uma alta laicidade. É um Estado laico puro. Mas, culturalmente, a secularização é baixa, porque a população continua intensamente religiosa. Já em muitos países da Europa, você encontra as duas coisas. Estado laico e alta secularização no dia a dia. Isso prova, empiricamente, que separar as instituições não significa de jeito nenhum que as pessoas vão perder a fé. Finalmente chegamos ao ponto 5. A dessecularização do mundo. Aqui a coisa fica realmente surpreendente.
Lembra daquela tese antiga de que a religião ia acabar? O sociólogo Peter Berger foi um dos maiores defensores dela durante décadas. Só que lá para o final dos anos 90, ele fez algo raríssimo no meio acadêmico. Olhou para os dados atualizados, recuou e admitiu publicamente que estava errado. A teoria clássica ruiu. Os números globais mostravam que, na verdade, o mundo estava passando por um gigantesco renascimento religioso. É só olhar a paisagem global de hoje. A gente vê exemplos fortíssimos de contra-secularização. Tem a expansão impressionante do pentecostalismo pelo mundo afora, o ressurgimento de movimentos islâmicos em várias regiões, o crescimento do evangelicalismo e aquelas grandes mobilizações católicas na esfera pública. O fato é que a modernidade e a liberdade não mataram o sobrenatural. Na verdade, elas impulsionaram tudo isso, criando um fervor religioso global. O que a gente pode tirar de lição máxima aqui é a conclusão do próprio Peter Berger depois dessa reviravolta toda. Ele disse: o mundo hoje é maximamente religioso. Não é em absoluto o mundo secularizado que previam tantos analistas da modernidade. A religião não só sobreviveu ao mundo moderno, como se adaptou maestralmente a ele. Aprendeu a operar nas sociedades plurais e laicas, usando as próprias ferramentas de hoje para continuar crescendo. O que deixa uma reflexão fantástica para a gente encerrar. Em um mundo que é inegavelmente religioso e ao mesmo tempo super diverso, como a fé, a razão e o Estado laico vão continuar negociando esse espaço compartilhado na praça pública? A secularização nunca foi o fim da religião, mas sim a criação de um palco novo onde todo mundo tem o desafio de coexistir. Muda toda a nossa perspectiva sobre o assunto, né? Fica essa pergunta para a gente continuar pensando. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação e até a próxima!